Oi, pessoal, estamos chegando e o Mega Power muito feliz nesse encontro de hoje, né, Pedro Mariano? Quase morri do coração hoje. Ontem, eu juro que eu quase morri do coração, mas a gente venceu e hoje eu vou torcer o concorrente do Santos, viu, Pedro Mariano? Enfim, vamos lá falar sério, a gente está chegando nessa quinta-feira com Falando Nisso, dia gostoso para estar juntinho com você, dia de saúde, dia de beleza, uma coisa não anda sem a outra, não é verdade? E a gente está aqui esperando a sua ligação, sua mensagem de texto, sua participação para tirar dúvidas sobre o nosso assunto de hoje, que daqui a pouquinho eu vou falar para você qual que é. Agora ontem, sabe que depois do programa do perdão e do arrependimento, que o Márcio Todeschini, um abraço pessoal da Canção Nova, teve aqui com a gente, teve gente que ligou pra gente que mandou mensagem pelo Fale Conosco, falando: Sol, eu perdoo, mas não esqueço, às vezes fica aquela mágoa e eu não me sinto uma pessoa capaz. Então por isso que a gente resolveu dar essa mensagem de hoje. Presta atenção, porque é pra você. Saiba que nunca existiu uma pessoa como você antes, nunca existiu. E não existe ninguém neste mundo como você agora, e nem nunca vai existir. Veja só o respeito que a vida tem por você, porque você é uma obra de arte, você é uma obra de Deus, você é uma obra impossível de se repetir, você é uma obra incomparável. Você é absolutamente única. Ninguém nunca vai ser igual a você. E por isso mesmo é que você tem que se olhar de uma maneira diferente e dizer sim à vida. Diga sim. Eu sou uma pessoa especial. Se abandona todos os não possíveis. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam, você nunca vai conseguir? Abandona tudo isso. Porque mesmo aquele obstáculo, aquela rocha que bloqueia o seu caminho, isso pode funcionar como um belo degrau para suas conquistas. É uma mensagem de Osho para você. Muito legal, né? Bom, depois dessa grande mensagem aí para a gente dar uma virada na nossa quinta-feira, eu faço uma pergunta para você. Tá chegando friozinho, época que a gente usa mais calçado fechado, muito mais meia, né? E tem gente que fica com chulé. Agora, por que será que tudo isso acontece? Como é que a gente mantém a saúde e a beleza dos nossos pés, principalmente nessa época de inverno, com tanto calçado fechado? Estou muito feliz de receber ele aqui novamente, o Dr. Danilo Souza, que é dermatologista. Danilo, obrigada, viu? Obrigado mais uma pela vez. sua participação. E eu estava conversando lá fora com o Dr. Danilo, perguntando justamente isso. No inverno, a gente dá uma piorada na beleza e na saúde dos nossos pés? Isso pode realmente ocorrer. A tendência de utilizarmos mais sapatos fechados, ou aquele sapato, aquela bota que ficou guardada durante muito tempo, a gente não fez uma higiene antes de utilizá-la. A tendência de usarmos meias mais grossas, muitas vezes com linha sintética, também tende a piorar a produção, aumentar a produção de suor e, consequentemente, ao passar do tempo, a gente começa a notar um cheirinho mais desagradável. Quer dizer, então, assim, a pessoa que, por exemplo, está com aquele sapato guardado, com aquela bota, como você mesmo falou, antes de usar tem que tomar algum procedimento para que não aconteça isso que você acabou de falar, o chulezinho? Antes de utilizarmos um sapato que está muito tempo guardado, ou passamos a utilizá-lo mais frequentemente, a gente sempre tem que ter o cuidado com a higiene do sapato. Ele é um dos principais fatores para a infecção bacteriana na pele, né? A infestação de bactérias e fungos, e se a gente não cuida após a utilização, a gente vai tender a ter um cheiro mais agradável, principalmente se a gente tiver com o sapato molhado. Por exemplo, um dia mais chuvoso, a gente acaba molhando o sapato com a água da chuva, a gente passa o dia inteiro com esse sapato, a tendência é realmente ao final do dia... É o chulé. Um cheirinho desagradável. Então o chulé, tá vendo? O chulé é um problema que pode ser orgânico ou é falta de higiene mesmo, doutor Danilo? É uma combinação. Primeiro, você pode ter uma associação com o aumento de produção de suor. Então, se você aumenta a produção de suor, a umidade no pé, você pode aumentar a chance de infecção bacteriana. E essas bactérias, quando presentes no sapato, em contato com os restos de células mortas do nosso pé,
ela tende a liberar gases do metabolismo dessas bactérias, causando o cheiro desagradável. É o pum da bactéria. Mais ou menos Mais isso. ou menos isso. Antes da gente colocar mais uma pessoa que está na linha, eu queria fazer uma pergunta. Tem gente que reclama, principalmente nessa época do inverno, que o calcanhar, a sola do pé, fica rachada e muitas vezes chega até a sangrar e dói mesmo. O que pode ser isso? Ressecamento. Ressecamento. Falta de hidratação nos pés. O pé ele tem que ser muito hidratado na região da sola do pé, do calcanhar. Evitar passar muito creme entre os dedos. Aí realmente a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para evitar o surgimento de infecção bacteriana e fúngica, né? As micoses do pé. Mas o calcanhar ele deve ser hidratado. Então, junta a falta de cuidado com a hidratação com a perda aumentada de água. Porque a gente utiliza mais água quente no inverno, demoramos mais tempo no banho, aquele banho gostoso para passar o frio, né? Fica quentinho lá. A gente perde um pouco de gordura que serve para hidratar o pé. E como é que a gente faz essa hidratação? O que é recomendado? Cremes específicos para o pé, cremes à base de ureia, a gente encontra em farmácia comum. Mas, se nós não tivermos nenhum especial, creme comum, creme de corpo, ou até mesmo aquele creme que a gente tem para a mão, enfim, o importante é passar alguma coisa no calcanhar, super hidratar, não utilizar muita água quente no banho. É importante evitar lixa. Ah, é? É. Aquele negócio. Isso, lixamento do pé, ele é ruim, porque ele aumenta o espessamento do pé e, consequentemente, vai aumentar também a dor, porque a fissura, aquela rachadura que a gente tem no calcanhar vai ficando maior progressivamente. Então, o certo é hidratar. Estão perguntando aqui, ligaram e fizeram uma pergunta sobre o ácido úrico, se pode deixar o pé mais grosso mesmo. Não. Isso é comum, essa pergunta nos consultórios. Geralmente o paciente já chega na consulta com um exame laboratorial falando assim, meu pé está grosso, mas o meu ácido úrico está normal. Não tem relação direta. Tá? O ácido úrico ele causa uma doença chamada gota. Em relação à descamação, é mais provável a gente ter uma micose causando a descamação e o espessamento por ou uma característica genética. Por exemplo, principalmente as mulheres quando vão entrando na menopausa, após a menopausa, quando a gente diminui a produção de hormônio, a gente naturalmente tende a ter o pé mais espesso. Entendi. Bom, a gente tem Ligue Band, tem participação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a tal da micose dos pés, se piora nessa época de inverno ou não, como é que a gente trata. Tem tanta coisa, essa descamação, essa rachadura, a dermatite de contato. Tem muita gente que às vezes compra um sapato e não consegue usar o sapato porque dá coceira. Né? O que pode ser isso? Doutor Danilo continua aqui com a gente. Já já a gente está colocando você na linha, mas a gente faz agora aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Tem gente que está com medo, assim como o Pedro Mariano. Olha só essa notícia. O Ministério da Saúde decidiu prorrogar até o dia 1º de junho a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Está aí José Serra tomando vacina. A campanha que iria terminar amanhã, mas vai até quinta-feira, né? Até hoje, 52,4% do público-alvo recebeu a dose, que corresponde a mais ou menos 15.800.000 pessoas. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 24 milhões de pessoas. Está faltando muita gente aí, o que equivale a 80% do público-alvo, que inclui aí idoso, criança de 6 meses a 2 anos, as grávidas, os trabalhadores de saúde, os indígenas, os presos, né? E vale lembrar o seguinte, que as crianças de 6 meses a 2 anos que nunca tomaram a vacina devem receber 2 doses, com 30 dias de espaçamento entre a primeira dose e a segunda dose. O restante do público-alvo vai receber apenas 1 dose de reforço, ou seja, até o dia 1º, hein? Não perde tempo. A equipe toda, falando nisso, tomou em março essa vacina, lembra quando a gente falou sobre ela? Bom, e chega a 54 o número de municípios que decretaram situação de emergência devido às cheias dos rios do Amazonas. O último município a decretar emergência é Barcelos. Cerca de 80.000 famílias foram atingidas de alguma forma pelas enchentes. Muitas estão abrigadas em balsas improvisadas. A gente reza para que aquela música, né, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, em plena época de
quase inverno, aí a gente está vendo essa situação lá por cima. E uma notícia muito boa, né? O cantor Pedro Leonardo continua internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, saiu da UTI, está indo para uma unidade semi-intensiva e, de acordo com a assessoria da unidade médica, o estado de saúde dele segue estável e só serão divulgados aí novos boletins médicos quando houver alteração no quadro clínico do paciente. Leonardo está feliz da vida. Dá uma acompanhada na reportagem. Pedro Leonardo saiu da UTI e foi para a unidade semi-intensiva. De acordo com a assessoria do cantor, Pedro tem quadro clínico estável e está na companhia da mãe e da madrinha. Ainda não há previsão de que ele seja transferido para um quarto. Na última terça-feira, o cantor passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura no fêmur, decorrente do acidente de carro que ele sofreu no mês passado em Minas Gerais. Pedro ficou um mês em coma e acordou no último domingo. A gente não deve nunca deixar de sonhar e deixar de ter fé em Deus, porque realmente está provado por A mais B que foi Deus, foi as orações do povo do Brasil inteiro que fez com que ele restabelecesse e está voltando maravilhosamente bem. A gente fica tão feliz com essa notícia, né? Logo, logo, se Deus quiser, ele está aí dando uma entrevista coletiva e fazendo a gente muito feliz. Bom, vamos fazer uma primeira paradinha atendendo você daqui a pouquinho sobre a saúde e a beleza dos seus pés. Nesse inverno, piora o chulé, piora a micose, piora a coceira, né? Meu Senhor de Deus. A gente vai saber tudinho como resolver esses problemas com o Dr. Danilo, que está aqui com a gente, dermatologista. Pedro, um beijo especial para todos os corintianos agora. Mando um beijo para minha família, para meus filhos.